Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, conforme o horário que o Senhor, a senhora vai ver, ouvir esta mensagem, porque eu estou gravando em áudio. Uma live, Palavra de Deus, onde eu vou falar sobre a luz. A luz. Ontem aqui, eu moro em Santos, houve o maior caos. Tivemos temporal, vento de 112 de velocidade, é complicado. Meu amigo, minha amiga, só vou falar algo para o Senhor e o Senhor meditar. O nosso Deus, Ele comanda tudo e Ele tem em favor dele 3 armas que podem destruir o planeta num piscar de olhos. Fora os anjos dele. Ele comanda o vento, o fogo e a água. O Senhor imagine fogo descendo dos céus, a água invadindo a terra e o vento. E aí? É num piscar de olhos. Por que eu estou falando isso? Para causar temor ao Senhor, à senhora? Não, para o Senhor ficar esperto, viu? E saber que nós não somos nada. Que a qualquer momento, a Bíblia fala em Provérbios 1, quando vier o redemoinho, quando vier as tribulações como um redemoinho. Lê lá, Provérbios 1. Mas o que eu vou falar agora é coisa boa, é a luz. A luz. Aí tudo bem, 1h da tarde mais ou menos ficamos sem energia. Comunidade, eu moro em comunidade, a cidade quase toda ficou sem energia. Vários bairros. E de repente, 7h da noite, se ouviu um alarido, uma gritaria. Crianças, idosos, pessoas gritando. A luz tinha chegado. Que maravilha, hein? Mas vamos lá o que interessa. Palavra de Deus. A criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Meu querido, minha querida, não fica pensando que a Bíblia tem a inscrição dela, a narração dela, a narrativa. Eu não sou teólogo, nunca estudei uma teologia. A narração da Bíblia tem mais ou menos 4.000 anos. Mas não fique pensando que o mundo foi criado em 4.000 anos. Foi em bilhões de anos. Mas houve a destruição, houve o grande bem, que fala, grande bem é bem, sei lá. Não. Aí o senhor vai ter que entender porque o mundo entrou em caos, escuridão. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, há milhões e milhões de anos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Isso quer dizer que houve uma mudança, né? Houve uma mudança. Muita gente pergunta assim, pastor, e os dinossauros? Na época de Noé não tinha mais dinossauro, porque a terra já tinha sido destruída. Foi uma nova criação.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ponto e vírgula. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Não é aquele Espírito não que a senhora vê em reteté, derrubando as pessoas, pulando. Aquilo ali é pura palhaçada. Teatro. Eu falo isso para o senhor, para a senhora, com convicção. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E o Espírito Santo é paz, é amor, é alegria, é bondade, é longanimidade, é longevidade, é fidelidade. É mansidão, é domínio próprio. Entendeu? Isto é o Espírito Santo. Não é falar línguas, profetizar, revelar. Meu querido, minha querida, para com isso. A senhora já imaginou o Deus que é criador de todos os céus e de toda a terra, o Senhor do deserto, dizendo através de uma criatura, é porque Deus mandou te dizer que ó, tal, Deus está me revelando que ó, tu ia atravessar a rua, o carro ia te pegar. Oh, meu querido, minha querida, só entra na mente de quem? Me responde. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Esse Espírito lá está aqui, sobre mim, sobre o Senhor, sobre a senhora, se assim o Senhor, a senhora o aceitar, o temer e crer. Disse Deus, presta atenção, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quer dizer, assim que a terra estava, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E viu que a luz era boa. E houve separação entre a luz e as trevas. É como hoje. A luz, como faltou ontem. E trevas. Quando a luz apareceu, voltou, sobre a luz, tu consegue enxergar, tu consegue ver. Então, mas saiba que há uma separação entre luz e trevas. Quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Ok? Presta atenção. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Primeiro dia, vou continuar. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Porque a terra estava sem forma e vazia, já tinha água. Isso quer dizer que a terra já havia. Já tinha água. Ok? E disse Deus, haja firmamento nos céus. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Separação entre águas e águas. Águas em cima e água embaixo. Continuando. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã e segundo dia. Mas prestando atenção, 2 dias. E havia luz. O mistério, como falam. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Aleluia. O mar, os rios. Então, já havia tudo isso, mas tudo desordenadamente.
e Deus começou, só faltava luz. Só faltava luz. Já tinha terra, já tinha, estava aí, a terra estava sem forma e vazia, está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, há muitos e muitos anos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Porque muitos pensam que a terra foi feita há 4.000 anos, quando começou a se escrever a Bíblia. Não. Vamos lá. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Mar e terra. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntarem das águas mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que dê semente, e árvores frutíferas, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, e conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. 3 dias. Vê quantas coisas Deus já fez. Agora eu quero chegar aqui. Já havia luz, né? Já havia luz. E Deus viu que a luz era boa. Agora presta atenção, meu querido, minha querida. Criou água, criou mar, separou, né? O que já tinha tudo. Só as sementes ele os criou. Aí sim. Agora vamos lá. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Mas ele não já tinha criado a luz? Está me vendo? Está me ouvindo? Porque ele falou, haja luz. Então, o dia, né? De jeito nenhum. O dia é feito agora. No 4º dia é que foi criado o sol. Pastor, pregador, como o senhor, a senhora quiser me chamar. E essa luz? Vou repetir. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Vai prestando atenção. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia, aleluia. Meu querido, minha querida, eu li tudo isso como se fosse uma introdução. Luz. Muitos aqui pensam, alguém que ouve a palavra, que essa luz era a luz do sol. Quando Deus falou, haja luz, e houve luz. Muitos pensam que é a luz do sol. Não é não. Me explique. Eu digo que não é, porque o sol foi criado no 4º dia. A lua foi criada no 4º dia.
as estrelas, uma noite com o céu estrelado, fica claro, quando todas as estrelas é encoberta pelas nuvens, porque as estrelas ficam lá, elas não se põem. A terra que gira, né? As estrelas ficam lá. Já viu aquela noite com luz das próprias estrelas? Meu amigo, minha amiga. Então, veja bem, haja luz houve. Mas só que as luzes, as constelações, o sol, a lua e as estrelas foram no terceiro dia, não, no quarto dia. É quando Deus disse, agora vamos fazer luzeiros no céu, o sol, a lua e as estrelas. Quarto dia. E esta luz, pregador, que Deus, no início, quando o Espírito dele parava sobre a face do abismo, que ele falou, haja luz. Vamos ver quem é esta luz. Agora é que nós vamos pregar. Ali eu fiz uma narrativa, uma narração, uma mensagem descritiva, descrever. Agora eu vou fazer uma narrativa descritiva com prescrição. O que é prescrição? É como aquela bula, uma receita de um remédio que o senhor e a senhora compra. Todos os remédios vêm com a bula. Vem indicando, prescrevendo como o senhor e a senhora tem que tomar aquele remédio. É o que eu vou fazer agora. A prescrição. Narrativa e prescrição. Por exemplo, João 1. Olha a luz aí. Agora, a encarnação do Verbo. Olha a luz. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Lá. Lá. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Haja luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E disse Deus, haja luz. Viu lá no começo? E as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Meu querido, minha querida, isso é sério. Isso é revelação. Do início lá, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. A terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Aí ele apareceu. Está aqui, olha. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Descrevendo. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Todo homem.
bêbado, ladrão, assassino. Quando fala homem, é mulher também. Prostituta. O pior tipo de pessoas. Quando eles encontram a luz, que é Jesus, é por isso que ele fala, eu sou a luz do mundo, né? Ah, meu querido, minha querida, ó, de novo, ó. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Escuta essa. João 1:9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ah, meu Pai, aqueles que estão em trevas, vício, ódio, mágoa, rancor, tristeza, depressão, enfermidades, câncer, praga, peste, tudo que o Senhor e a Senhora possam imaginar de ruim. Quando o Senhor e a Senhora recebe essa luz, a enfermidade vai estar lá, os problemas vão estar lá, mas a senhora tem força, o senhor tem força para suportar, porque vai haver uma separação. O medo que te oprime, a angústia que te oprime, não vai te levar a um sofrimento total, a uma angústia total, porque a luz faz desaparecer as trevas, que é a dor. As trevas estão do lado da luz, mas quem prevalece é a luz. A enfermidade está, de repente, no corpo de alguém, mas se ele tem Jesus, é como se não tivesse enfermidade. Eu não estou sabendo me expressar. Continuar. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Resumindo, não importa quem o Senhor, quem a senhora seja, se tiver um encontro com Cristo, com Jesus, acabou o sofrimento. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. O Verbo, que Verbo? A palavra se tornou carne. Jesus veio, nasceu de uma virgem, uma mulher. Veio como se fosse para agora. O Verbo estava no mundo, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aquele que separou as águas dos mares, da terra, aquele que criou o sol, a lua, as estrelas, as árvores, a selva, tudo que tu lê lá em Gênesis. Aquela luz se tornou homem, veio para os que eram dele, mas os seus não receberam. Mas agora presta atenção nessa promessa, que é concreta. Concreta é aquilo que tu pega, não é aquilo que tu sente, não. É aquilo que o Senhor, a senhora pega, apalpa. Claro que o Senhor não vai pegar na carne de Jesus hoje, mas o Senhor, a senhora, sabe que Ele está dentro de ti, porque o Espírito Santo testifica que Deus, que Jesus é contigo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam,
Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio para os judeus, para os israelitas. Eles não receberam, mas a todos que o receberam naquela época, passou a ser filho de Deus. Porque filhos de Deus, eu sei que o senhor, a senhora vai me condenar aí. Não é todos, não. Ah, eu sou filho de Deus. O cara não quer saber nem de Jesus. Ah, não! Tem pessoas que se o senhor vai falar, se a senhora vai falar, o senhor, a senhora que conhece o Evangelho, e se o senhor conhece o Evangelho e está a pregar que todos são filhos de Deus, o senhor não conhece o Evangelho não, viu? Todos são criaturas de Deus. Agora, os filhos de Deus são aqueles, eu vou ler agora. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É como hoje, tu prega Jesus, tu fala de Jesus, tu fala da salvação, tu fala do Espírito Santo, tu fala do arrependimento, tu fala da vinda dele. Eu sei, eu também sou filho de Deus. Não é não? Os filhos de Deus são aqueles hoje que se batizam, que confessam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua alma. Ele sai do estado de criatura e passa a ser filho de Deus. E a salvação? Todos que aceitam Jesus e se batizam vão ser salvos, apesar dele ter falado, aquele que crê e foi batizado será salvo. Os que não creem já estão condenados, em Marcos 16, 15 lá. Não, não é assim não. Tem que viver os mandamentos. Amar o teu próximo, sair dos vícios. Eu não estou falando de comer e de beber não, viu? Porque, o pastor falou que não pode isso, não pode aquilo. Pau furado. O Espírito Santo, através de Paulo, falou: comei de tudo que há na feira. Uns têm fé para comer carne e outro legume. O que entra pela boca não condena o homem, porque vai para lugar escuso. Tu come, tu bebe agora, daqui a pouco tu vai no banheiro, ó. Agora, bem me disse, a glutonia, o vício, isso sim, condena o homem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Os que não creem já estão condenados. Aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira, é papo furado. Porque em João 15 fala que árvores que não dê frutos é cortada o jamo e lançado no fogo. Bem assim é semelhante àqueles, semelhante ao jamo, àqueles que não têm frutos, que não aceitam Jesus, que não vivem os mandamentos. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu amigo, minha amiga, se o senhor estiver numa congregação pregando uma mensagem, por exemplo essa, e levantar a mão e perguntar: como era o senhor, a senhora, antes de aceitar Jesus? Não vai ter uma pessoa que vai dizer que era bonzinho, que era uma boa pessoa, vamos dizer assim. Não, todos eram mais beberrões,
cheio de mágoa, de ódio, má índole, mal esposa, mal esposo. Como tem crente hoje também, né? Que é a mesma coisa, né? Mas porque não tem a luz. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, e nem da carne, olha. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, quer dizer, um ato, coabitar, trazendo para hoje, é um ato de amor, sexo, não nasceu do sexo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Presta atenção, vou resumir. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Essa pessoa aqui não nasceu de um ato de um homem, de uma esposa com o esposo. A pessoa engravida lá numa festa de carnaval, de repente no quarto de um motel, num ato proibido, aí diz que foi Deus que gerou o filho. Não. Aquela criança pode ser depois apresentada a Deus e aceita passar a ser filho de Deus. Aquele ato sexual de um homem com uma mulher foi quem gerou uma criança. Mas a Bíblia fala lá em Salmo 139 que mesmo quando era uma massa disforme, eu já te conhecia. Deus fala isso. Claro, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhecia que ali estava gerando um feto. Mas isso não quer dizer que é gerado por ele. O feto, o único feto que foi gerado por Deus foi Maria no ventre de Maria. Ou foi Jesus, como homem. Deixou a glória dele, saiu do trono e veio como homem. Tem que nascer como homem. Mas os outros, se teve algum agora não me vem na memória, mas os outros todos são gerados através de um ato sexual de um homem com uma mulher. Ou eu estou falando besteira? Então se não quiser foi Deus, não. Você pode, a senhora pode projetar um filho com a direção de Deus, é diferente. Mas dizer, eu vou lá num cantinho escuro, Deus, não. Isso não quer dizer que aquela criança não nos vai trazer alegria, vai. Às vezes os pais condenam aquele ato da filha ou do filho, um ato ilícito, mas depois quando a criança vem traz alegria. Mas aqui eu estou falando de pessoas que têm inteligência, de pessoas que têm pensamentos, que sabem discernir o que quer e o que não quer, tem o livre-arbítrio. Então, criaturas, meu amigo, minha amiga, eu tenho filhos que não são filhos de Deus. Eu tenho filhos que não são filhos de Deus. Os meus filhos não são filhos de Deus. São criaturas de Deus, que Deus os ama, como ama a mim, como ama a mãe dele. Ele vai passar a ser filho de Deus quando fazer isso aqui, Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ladrões, assassinos, bandidos, estrupadores, o pior tipo de pessoa. Não há acepções de pessoa, pode ser grego, japonês, chinês, pode ser alemão, pode ser o pior tipo. Se aceitar Jesus, a luz, as trevas vão bater em retirada e ele passa a ser chamado filho de Deus. Isso não quer dizer que ele não vai pagar o que ele fez
como criatura. De repente matou, roubou, assassinou, estrupou. Diante da lei dos homens ele vai ter que pagar. Mas a partir daquele exato momento, quando ele desce as águas, quando ele se batiza, ela é a prostituta, aceitou Jesus, ela passa a ser chamada filho de Deus. É isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que evangelizar. Isso não está fácil evangelizar hoje, porque tudo hoje é da cadeia. Tu não pode pregar hoje Apocalipse lá, dos Papa, entendeu? Tu não pode. Entendeu, meu querido, minha querida? Tu não pode pregar Coríntios 6, aqueles que entram, aqueles que não vão entrar no reino dos céus. 2 Coríntios 6, 9. Ladrões, assassinos, não vai entrar no reino dos céus. Meu querido, minha querida, eu sou ruim de me expressar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ó. Para resumir, veio Satanás quando foi expulso do céu, está lá em Ezequiel. E o próprio Jesus falou, eis que eu vi Satanás caindo do céu e a terça parte dos anjos. O grande Big Bang que falam foi a destruição. Ninguém fala isso, ninguém prega. Foi a queda de Satanás na terra. Há bilhões e bilhões de anos. Eu nunca fiz teologia, mas o Espírito Santo revela isso a mim. Eu não creio em revelação. Porque Deus está falando isso, papo furado, rapaz. Porque eu não creio que um Deus tão poderoso, que é Senhor dos exércitos, um Deus que não vem na terra, porque a terra não cabe ele, é estrado dos pés dele, é como se a senhora pegasse teus pés e botar num banquinho. Um Deus que na concha da mão pega as águas dos mares, separa. Um Deus que conta cada estrela dos céus, chama cada uma delas pelo nome. Minha querida, aqui tem uma cortina aqui, ó, na minha janela. A minha esposa, às vezes, quer enrolar, ela me chama. E esse Deus enrola os céus como se fossem cortinas. Conta cada grãozinho de areia da praia. Vá diante do mar e veja aquela imensidão de água. E Deus separou ela. Aleluia. E eu tenho a capacidade de estar diante de pessoas e dizer que Deus está me revelando que você vai se lascar, rapaz. É teatro. Eu tenho uns 30 anos, mais ou menos, na presença de Deus. O que fala comigo é aqui a palavra. Inspiração, faça isso. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Verbal, oral. Pare para meditar nisso, minha querida. Esse Deus, como eu falei, caramba, coisa. Sabe o que é separar as águas dos mares na concha da mão? Sabe o que é medir a palma os continentes? Você sabe o que é enrolar os céus como se fosse cortina? Você sabe, mulher, homem, meu amigo, minha amiga, o que é um pingo de água caindo num balde? Bem assim é todas as nações do mundo para Deus. Não é nada. E de repente, se Deus está falando com o pregador Joaldo, com o pastor Joaldo, porque fazendo fofoca, fofocando, fazendo fofoca. Diga aí para ela, diga aí para ele, isso, aquilo, etc, etc. Sai fora, né, pô? Só na cabeça de quem? Eu estou te alertando. Passe, meu amigo, minha amiga, que está vendo, que vai ver essa mensagem, que muitos vão ver, que vê. Eu ponho no YouTube lá e vê. Eu tenho um canal no YouTube e eu ponho lá e vê, né?
entendeu? 100 pessoas no mínimo vão ver. Eu vou pôr ela em áudio, nos grupos. Vão ver. Meu amigo, minha amiga, passe a crer na palavra. Minha amiga, meu amigo, vem aqui, quero que Deus mandou falar contigo. O que ele mandou falar comigo? Olha, eu vou ler aqui um versículo bíblico para tu, que me veio. Aí sim, está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o teu único filho, o primogênito, era o primeiro e unigênito, o único, e o deu a meu favor, para que todo aquele que crê tenha vida eterna. João, se eu não me engano, 16, 31. Procura na Bíblia, está lá. Meu querido, minha querida, vou resumir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificassem a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. É João Batista pregando no deserto. E virá aquele que tirará todo o pecado do mundo, onde eu não sou digno de calçar a chinela dos pés dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Como hoje, tu prega, tu evangeliza. Isaías fala, quem creu na nossa pregação? Continuando, mas, vírgula, a todos quanto receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, não importa quem a senhora é, não importa a tua ideologia de gênero, se aceitar Jesus agora, passa a ser chamado filho dele, mas se tu não aceitou Jesus e se diz filho de Deus, é mentira, é papo furado. Você é criatura que ele o ama como ama os filhos. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, único. Pastor, e aí? Aceitei Jesus, me batizei, nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e vem coisas novas. Aí, ó, viver uma vida com Deus, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar frutos em ti. Frutos, paz, amor, alegria, bondade. E aí os problemas vão acabar? Vai não. Aí é que tu vai ter problema. Os amigos vão sumir. Sabe por que vai ter problema? Porque a luz vai mostrar o que é certo e o que é errado, o que é trevas. E aí você vai querer corrigir, você vai querer evangelizá-lo, você vai querer, não é assim. E aí vem inimizade. Meu amigo, minha amiga, para acabar, olha. Jesus uma vez estava a pregar. Num lugar. Como eu estou aqui agora. E leia lá, João 8. Aqui, João 8, onde fala da mulher adúltera e tudo tal. E aí ele falou, para os que creram nele, como eu estou a falar agora para o senhor, para a senhora que crê, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, tira os judeus daqui e se põe no lugar. Se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Aqui, ó, a Bíblia. Meu querido, minha querida, para terminar, funciona assim, ó. Jesus estava, está aqui, João 8, num canto, lá fazendo a parte dele, veio alguém querendo provar ele, trouxe uma mulher que tinha praticado adultério, um delito, de repente, hoje, qualquer. Aí, como sabia, queriam provar ele, Paulo falou, ó, Senhor, tinha a lei. Senhor, a lei era essa, de Moisés, que se a mulher fosse pego em adultério, seria apedrejada. Aí chegaram para Jesus e falaram, oi, mestre, assim, etc, etc, pá. E aí, pá, o que é que nós fazemos? Aí Jesus chegou e falou, ó, o senhor, a senhora, que não tiver pecado, taca a pedra nela. Atira a primeira pedra, vai. Só peca a pedra nela. Aí os caras aí, não. Aí pedrinha daqui, pedrinha daquela, tudo no chão. Começando pelos mais velhos. Porque todos eram pecadores, todos tinham consciência. E a mulher ali, chorando. Jesus levantou a cabeça e falou, e aí, mulher, tu ainda está aí? Cadê teus acusadores? Cadê teus acusadores? E ela falou, ó, Senhor, estão aqui, foram embora. Aí ele falou, mulher, nem tão pouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Se tu, a senhora, aceitou Jesus, viva os mandamentos. Vai, não peque mais. Meu querido, minha querida, Jesus morreu na cruz, deixou-se crucificar, foi cuspido, foi escorraçado. Olha, tu não tem como imaginar o sofrimento de Jesus. Sangue. Ele foi abandonado pelo Pai. Ele suportou que era o Filho de Deus. Não, homem. Homem, ó. Só em pensar no sofrimento que ele ia passar, ele chorou sangue. Ele suou sangue. Eu creio que se ele suou, ele deve ter chorado lágrimas de sangue. Sabe para quê, meu querido, minha querida? Para que você tivesse vida. Para que essas trevas que habitam em você, ódio, mágoa, prepotência, soberba, orgulho, medo, ansiedade, um ciúme besta. De repente tem ciúme da tua esposa, tem ciúme do teu marido que trabalha. Oh, meu amor, meu amado, querido, para que você tivesse vida. Ele morreu na cruz do Calvário para te fazer filho de Deus, filha de Deus. Saia desse estado de criatura. O Senhor, a senhora pode falar para si mesmo agora, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha alma. Não importa o que o Senhor, a senhora tenha feito. Se o Senhor, a senhora estiver vendo esse vídeo, quando assistir o Senhor agora, que vai ficar gravado, dobra teus joelhos aí e fala, meu Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero que perdoe os meus pecados. E eu quero que revele dentro de mim a tua salvação. E Ele vai fazer isso. Ah, meu Pai, eu te aceito como o único Senhor Salvador da minha alma. Nesse exato momento, o Senhor está deixando o estado de criatura para se tornar filho de Deus. Eu não soube me expressar. Se o Senhor, a senhora
quiser ter um encontro com Deus, é só fazer como eu vou fazer agora. Ó querido Deus, Criador de todos os céus e de toda a terra, Deus de onisciência, o que conhece todas as coisas. Onipresença, porque estás em todos os lugares. O Senhor está agora, meu Pai, de repente em uma mansão, ou numa congregação onde há 20, 30 mil pessoas. E está comigo aqui agora, Pai. E está comigo. Eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, que todo aquele e aquela que veio ouvir esta mensagem, eu vou te pedir, ó Deus, que não espere nele vir falar contigo, mas que o Senhor seja com ele, com ela. Que o Senhor apareça para ele, como foi com Abraão, como foi com Isaac, com Elias. Não importa a caverna onde ela possa estar agora. Entra lá, ó Deus de Israel, na tua onipresença e na tua onipotência, com o teu poder que tu tens. Cure aquele que é doente, liberte aquele que está cativo, preso a um vício, a um ódio, a uma mágoa, a uma saudade, a uma tristeza, a uma insônia, a um espírito de ciúme, meu Pai. Liberta aquela criança, oh meu Pai, aquela criança recém-nascida, aquele idoso, meu Pai, que possa estar agora acamado num corredor de um hospital, em um presídio, tem alguém agora, atrás de uma grade, e tem aquele que está preso também, Pai. Ele não está numa grade, mas está preso a um vício, a um medo, a uma ansiedade. Em nome de Jesus, independente, ó Deus de Abraão, de raça e de cor, de nação, de gênero, vá de encontro a este agora. Eu ajude-o, eu conforte, eu liberte. E obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por revelar em mim a tua luz, a tua salvação. Sejam abençoados no nome de Jesus.